Olá, começa agora mais um programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. E enquanto estamos preparando um novo programa FESP em Ação para você, estamos revendo algumas matérias que já foram ao ar. E no programa de hoje vamos falar sobre a Previdência Social. Muitas pessoas trabalham uma vida inteira, mas por falta de informação ou documentos, não conseguem receber o benefício. Para ajudar essas pessoas e, ao mesmo tempo, dar treinamento para os estudantes de Direito da FESP, foi criado o Núcleo de Prática Jurídica. A reportagem é de Marcelo Augusto. Muitas pessoas precisam de uma orientação jurídica e, às vezes, a falta de dinheiro acaba prejudicando. Benefícios como aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço, a pessoa não consegue diretamente no INSS. Para isso, ela precisa de um local ou de uma pessoa que a ajude. E a FESP tem esse tipo de serviço. O Núcleo de Prática Jurídico-Social da FESP oferece atendimento gratuito às pessoas na área jurídica em Passos e também para a nossa região. Localizado na rua 3 de Maio, no centro de Passos, o escritório Escola da FESP atende às terças-feiras pessoas que necessitam de orientação na área previdenciária. Na verdade, eu vim procurar assessoria jurídica no setor previdenciário, porque eu fiz uma cirurgia, porque me deu desgaste no tornozelo, e o INSS me alegou que eu não tenho a carência certa para poder estar recebendo auxílio-doença. Só que já faz 2 anos que eu estou parada, eu estou sem renda nenhuma. E eu vim procurar assessoria jurídica para ver o que a gente poderia estar fazendo, entrando no acordo. Aí o doutor Júlio agora me orientou a fazer o CAT, a estar correndo atrás do contador para poder estar fazendo para mim a documentação, trazendo os relatórios médicos para poder a gente estar dando início no restante da documentação junto ao INSS. O atendimento é feito de forma gratuita e muitos chegam no escritório com poucas esperanças após passar por vários advogados. Já faz 10 anos que eu estou pelejando com essa aposentadoria. Só na mão da advogada ficou 8 anos o papel. Eu ia lá procurar, as pessoas que trabalhou comigo na usina foi lá para assinar, que trabalhou comigo. Nem assim a aposentadoria não saiu. E com essa advogada que ficou todo esse tempo, ela disse o que para a senhora para não dar certo a aposentadoria? Mãe, ficou na mão dela os papéis. Eu ia lá procurar, falava, mãe, mas você vai levar, eu estou trabalhando, você vai me pagar? E eu falei, mas se eu não recebi, como é que eu vou te pagar? Foi combinado, se a senhora arrumasse, nós pagar. Não arrumou nada, como é que eu vou pagar? Aí ela ficou com o papel. Quando ela viu, acho que ela falou, agora eu entrego. Pegou, mandou os documentos, entregou. Creio que se Deus quiser que vai dar certo, que eu preciso dessa aposentadoria. Eu preciso demais dessa aposentadoria. O coordenador do atendimento na área previdenciária explica quem são as pessoas que procuram orientação jurídica da FESP. São pessoas que procuram o núcleo sem condições de obter o benefício de imediato, porque eles nunca contribuíram ou contribuíram esporadicamente. Então isso é um problema muito sério, porque a Previdência brasileira ela é contributiva e de filiação obrigatória. Alguns tentam resolver o problema direto no INSS, mas, quando não conseguem, recorrem a advogados particulares ou ao escritório escola. Eu estou com 57 anos, é a primeira vez que eu vou me afastar, que eu pedi um afastamento por motivo de doença. Aí eu vim aqui, eu passei por um médico que é pediatra, ele não é nem ortopedista, entendeu? Ele chama Dr. Jorge. Aí ele me deu 15 dias só, e o meu médico mandou relatório para ele, por tempo determinado, entendeu? Que eu vou até fazer uma cirurgia. Bom, eu tive que voltar aqui novamente hoje para entrar com recurso, para me afastar novamente, pedir uma perícia com ortopedista. Aí eu achei muito pouco causa, porque nem me olhou direito, nem viu meus exames, nem meus raio-x, nada. Simplesmente ele falou para mim, te dei 15 dias. Entendeu? Agora como pode um pediatra, que nem ortopedista, né, mete osso, eu com relatório de osteoporose na coluna, artrose, degenerativa, e ele me dá só 15 dias. E é a primeira vez que eu precisei do NPS. Mas não são todas as pessoas que encaram a fila do INSS em busca de algum benefício. Quem tem condições, contrata advogado para fazer este serviço. Hoje eu vim requerer para o meu cliente o benefício assistencial portador de idade. No caso, ele é idoso, né, tem 65 anos. Atualmente existem 2 formas de encontrar a data certa da aposentadoria, como explica o advogado e professor da FESP.
Aposentadoria por tempo de serviço, ela existe para quem se filiou antes de 1999. Quem se filiou depois vai ter aposentadoria por tempo de contribuição tão somente. No próximo bloco, o alívio de alguém que já conseguiu o benefício através do escritório escola e o que vai mudar com a aplicação do novo fator previdenciário. Já já voltamos. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E no programa de hoje, estamos falando sobre a Previdência Social, o trabalho que o Escritório Escola Jurídico Social da FESP presta gratuitamente à comunidade, na obtenção e revisão de benefícios e o alívio de quem venceu a ação. A reportagem é de Marcelo Augusto. Trabalhar uma vida inteira e após alcançar a terceira idade ser informado que devido à falta de comprovante não é possível se aposentar é bastante frustrante. Você pensar, você trabalhar, vai no médico, na doutora lá do coisa para mim. Mas a senhora não trabalhou. Eu falei, mas não trabalhei como? Se eu não tivesse trabalhado, eu não tinha vivido. Como é que uma pessoa vive sem trabalhar? A pessoa nenhuma vive sem trabalho. Mas a senhora não tem nada, a senhora não assinou nada. Falei, naquela época não assinava. Então a gente trabalhava rural, para trabalhar, né? Porque precisava, mas não fechava nem nada, né? Então caiu nessa. Mas, apesar da dificuldade, através do trabalho ofertado gratuitamente no escritório escola, muitas pessoas conseguiram enxergar uma luz no fim do túnel. A minha irmã tem uma amiga, que inclusive é advogada lá, né, a doutora Silvana. Aí ela falou com a minha irmã para mim ir lá e procurar o doutor Júlio, né? Aí eu fui, procurei ele me orientou, me explicou direitinho como que eu fazia, né? Porque eu comecei recebendo do INSS e depois eles cortaram o meu benefício, que eu não precisava mais. Aí foi nessa época que eu procurei. Você tinha um auxílio doença que tinha que passar por perícias constantes. Numa dessas perícias disseram que você não tinha mais necessidade e suspendeu o benefício. Agora, quase um ano depois, através do Núcleo de Práticas Jurídicas da FESP, foi provado que você precisa sim e você agora foi aposentado em definitivo. Agora foi. Passei pelo perito da Federal, né? E aí agora eles conscientizaram, né? E me aposentaram. Você estaria aposentada hoje se não tivesse essa ajuda da FESP? Não, eu creio que não. Eu não sabia nada assim, né? Depois, aí lá que eu fui me informar, né? Com o Dr. Júlio direitinho, ele foi me falando, me explicando, né? Como que eu fazia tudo. Foi isso, mas eu não sabia, antes eu não sabia de nada. Foi lá que eu me informei. Assim como a Marlene, várias pessoas chegam até o escritório escola da FESP após terem seus pedidos de perícias negados no INSS. E interessante acontecer um fato inusitado que, pelo que a gente está percebendo, não é um caso isolado. Sistematicamente, o perito do INSS está cometendo uma injustiça muito grande com os segurados, porque ele está desconsiderando, em muitos casos, ele está desprezando o atestado médico. E isso efetivamente é uma injustiça e é uma atitude ilegal que vem lesionar o direito do segurado. Para ele obter o direito, então, o que ele precisa? No mínimo 3 atestados médicos, declaração da empresa que ele não voltou a trabalhar. O perito do INSS, ele não pode recusar nesse caso.
Quem pode procurar orientação jurídica aqui? As pessoas hipossuficientes, as pessoas que têm pequena renda, podem procurar e obter as informações necessárias para os seus direitos, para a obtenção dos seus direitos. Uma das grandes preocupações do trabalhador brasileiro na atualidade é o chamado fator previdenciário. O fator previdenciário ele é um fator que, na maioria das vezes, ele provoca uma redução no valor do benefício. Ou seja, ele leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida. Isso faz com que a pessoa, para elevar o valor do benefício, ele precisa aposentar com muita idade. Ou muita idade e a contribuição. Tá certo? Mas o que está ocorrendo no Brasil é que as pessoas não estão observando isso, está aposentando e volta a trabalhar. E depois pede na justiça a incorporação desse tempo na sua aposentadoria. E agora a Previdência, então, está mudando a sistemática e está colocando a fórmula 85-95. 85 para a mulher e 95 para o homem. O que significa isso? O segurado e a segurada tem que ter essa pontuação, digamos assim, somando o tempo de contribuição e a idade. A mulher 85 e o homem 95. Este é um sistema que está em estudo a partir de agosto deste ano. Eles estão estudando no Congresso Nacional a votação dessa sistemática. Ele deixa a dica aos pais e jovens do que pode ser feito para não cair no novo fator. Que as pessoas precisam imediatamente, incontinentemente, começar a contribuir. Por quê? Porque a partir da mudança, quem não se filiar, ou seja, quem se filiar depois da mudança, vai entrar nas regras novas. E quem já estiver no sistema, hoje, já pega o sistema antigo, que é aparentemente melhor. Nós não podemos falar com certeza, mas ele tem algumas vantagens. Tá certo? A pessoa pode aposentar com qualquer idade e, posteriormente, a mudança, aí ele vai ter que completar o tempo, a fórmula, né? o percentual lá de 95 homem, somando a idade e o tempo de contribuição. Então vai dificultar mais a aposentadoria para quem entrar depois da mudança. Se ele tiver 16 anos, ele pode começar a contribuir facultativamente. Ele pode começar como estudante, como desempregado e outras atividades, dona de casa, por exemplo, e outras atividades que a lei estabelece como contribuinte facultativo. Eu recomendo sempre, procure o INSS e procure se informar. Se qualquer dúvida, pode nos procurar, pode procurar as pessoas que têm conhecimento na área, especialistas na área, para explicação melhor. Mas o INSS é a fonte geradora de todas as informações necessárias para que ele possa contribuir. Para quem foi atendido na escritório Escola da FESP, a opinião é uma só. Eu vou resumir em uma palavra: salvação. Porque a gente, como eu estou sem renda nenhuma, eu não tenho condições de estar procurando um advogado particular para estar me fazendo essa orientação. E o Dr. Júlio foi muito atencioso, o pessoal todo do escritório aqui, muito atencioso, me ajudou e me orientou para que eu não ficasse tão perdida. Pode ir lá e procurar, que serão bem atendidos, eles são ótimos mesmo. Excelente, atende a gente com a maior boa vontade e a gente não paga nada, não paguei nada. No próximo bloco, a conversa é com o gerente do posto do INSS de Passos, já após o intervalo. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.
De volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje é a aposentadoria. Para falar um pouco mais sobre o assunto, Leonardo da Silva, ele que é um dos gerentes do Instituto Nacional de Seguro Social, aqui da agência da cidade de Passos. E também ele é colaborador do programa de educação previdenciária. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, Leonardo? Prazer é todo meu. Leonardo, quais os critérios para homens e mulheres que querem se aposentar? Certo. O INSS hoje, ele trabalha com vários tipos de aposentadorias. Então, depende muito do tipo de aposentadoria. Vamos supor, por exemplo, a aposentadoria por idade. A por idade, o homem tem que ter 65 anos de idade e a mulher 60 anos. E tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição, que o homem tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição, independente da idade. Já a mulher tem que ter 30 anos de contribuição. E tem a aposentadoria por invalidez, que aí já depende da análise do perito médico. O segurado ele solicita a perícia e o médico vai avaliar se o caso dele é um afastamento temporário ou se simplesmente o caso já é de invalidez permanente. Ou seja, aqueles que se aposentam com um salário mínimo, na maioria das vezes, não é? Sim, não necessariamente. Pode ser o valor, pode ser superior. Correspondente. Isso. Depende da média salarial da pessoa. Certo. Ou então a pessoa fica de licença, pelo INSS. Exatamente, é um afastamento. Qual a diferença entre aposentadoria e pensão? A aposentadoria é um benefício para a própria pessoa que contribui, para o próprio segurado. Eu estou recolhendo INSS, então eu vou estar me aposentando. Já a pensão já é para os meus dependentes. Uma vez que eu venha a falecer, a minha esposa, os meus filhos, um pai e mãe, eles vão ter direito à pensão. Ou seja, a aposentadoria é transformada em pensão. O que eu recebia na aposentadoria passa para os meus dependentes. Após a morte dessa pessoa. Após a morte, exatamente. A pessoa, quando os familiares têm direito à pensão, só quando o aposentado, ele era aposentado e faleceu, ou a pessoa ainda não havia se aposentado, mas contribuiu grande parte da vida com o INSS. A pessoa falece, mas não estava aposentada. Exatamente. Os familiares têm direito de receber? Tem direito, a mesma coisa. O importante é que o segurado, aquela pessoa que venha deixar a pensão, ele não pode ter perdido a qualidade de segurado. O que é isso? Em casos gerais, é ter passado mais de um ano sem contribuir com o INSS, sem vínculo com o INSS. Aquela pessoa estava trabalhando, estava recolhendo o INSS, caso ela venha a falecer, vai deixar a pensão para os dependentes. A mesma coisa se ela for aposentada. Certo, é só os familiares recorrerem, após a morte deste familiar recorrer. Eles vão dar entrada, vão apresentar a certidão de óbito, os documentos pessoais, e vai passar a pensão para os dependentes, sem problemas. Certo. Qual a idade máxima de um filho continuar recebendo a pensão do pai, por exemplo, que faleceu? Ele já não tem mais a mãe, mas essa aposentadoria, esse benefício foi passado para ele, a pensão. Certo. E tem uma idade limite? Como que funciona isso? A maioridade no INSS é 21 anos. 21 anos. Tanto para homem quanto para mulher. Então, após 21 anos, o benefício é cessado. E mesmo se esse filho estiver estudando e necessitar dessa pensão para ajuda de estudos? Existem casos em que a pessoa ela venha requerer isso judicialmente, e o juiz entendendo que aquela renda é essencial para que a pessoa continue estudando, ele pode prorrogar o benefício mais por um determinado tempo, por exemplo, até 24 anos, por aí. Até que termine, Isso, até que a pessoa termine a graduação. A graduação. Correto. Leonardo, muitas pessoas lutando para se aposentar, pagam o seu benefício e querem aposentadoria. Mas atualmente tem surgido uma nova modalidade, a desaposentadoria, desaposentação. O que é isso? O que está acontecendo? É o seguinte, digamos que eu esteja contribuindo, eu venha me aposentar e continuo pagando o INSS. Veja só, então eu me aposentei, mas como eu estou na ativa, ainda estou com a saúde toda, posso continuar trabalhando. E até às vezes até por necessidade, porque aquela aposentadoria não supre as necessidades da família ou dele mesmo. Aí a pessoa continua trabalhando. Aí o que acontece? Em tese hoje, se você continua trabalhando, aqueles valores que você pagou depois da aposentadoria, você não tem direito de reaver eles. Você não tem direito a uma restituição, por exemplo. Então você não usa eles para nada praticamente. Se eu já estou... Você paga por obrigação. Isso, porque como você exerce uma atividade obrigatória, então você é obrigado a recolher. Então está surgindo esse termo, que seria a desaposentação. O que seria esse caso? A pessoa ela desiste da sua aposentadoria, e ela pede que aqueles períodos que ela pagou após,
né, quando ela aposentou inicialmente, sejam incluídos na sua aposentadoria. Né? Então, ela pagará, né, o que ela recebeu da aposentadoria, só que com o que ela vai receber, às vezes, né, a mais, que ela contribuiu a mais, vai compensar um com o outro. E o valor do benefício vai aumentar. Só que é uma coisa ainda que está, como diz, não está afirmado ainda. Né? Por exemplo, o INSS hoje, né, se você fizer um requerimento desse, a gente tem que indeferir. Né? Dá uma decisão para ser tomada ainda, se realmente vai ser possível ou não. Ou seja, várias pessoas entraram com essa nova modalidade, essa desaposentação, para ver se consegue um benefício melhor e até maior. Né? Exatamente. Porém, ainda não foi definido qual que é o correto. Igual falando, então, o Supremo ainda está para decidir isso ainda. Existe até um voto, até onde eu estava acompanhando, existe um voto a favor. Se eu não me engano, os demais pediram vistos do processo para estar analisando certinho, para ver se realmente vai acontecer isso ou não. O que você aconselha, né? Aquelas pessoas que ocorreram esse tipo de coisa? Porque elas têm medo de entrarem com a desaposentação, terem que pagar tudo que eles receberam e às vezes talvez não consigam um valor, um montante para suprir aquilo que já receberam. O que você aconselha? Que as pessoas esperem uma decisão do Supremo para ver, porque aí vai ser uma decisão para todos, né? Se tiver beneficiar um, vai beneficiar todos. Todos terão direito desse benefício. Todos terão direito a esse benefício. O que eu aconselho, primeiramente, né, baseado na minha experiência e que eu tenho acompanhado, é que para a pessoa entrar com essa desaposentação, é necessário que ele tenha pelo menos 5 anos após a aposentadoria, o início da aposentadoria. Né? Se a pessoa se aposentou tem 2, 3 anos, geralmente não compensa ela entrar com isso. Então, é necessário que ela tenha pelo menos 5 anos. Né? Ela já pode fazer os requerimentos no INSS, né, para ser negado, para ser, né, assegurado que ela deu entrada, né, e provavelmente dar entrada também judicialmente. Só que ela não vai ter esse direito enquanto o Supremo ainda não decidir se é possível ou não. E nisso, como ela desaposentou, ela não recebe o benefício? Não, na verdade o que acontece? Não existe, para o INSS hoje não existe essa desaposentação. Ou seja, não tem como desvincular esse contribuinte. Nós vamos negar e a pessoa vai continuar recebendo a sua aposentadoria. Entendi. Ela não vai ter cessado a sua aposentadoria. Entendi. Muitas pessoas, Leonardo, vamos entrar num tema delicado agora. Muitas pessoas reclamam da perícia médica, né? Certo. E recorrem até à Justiça Federal. Por que essas pessoas recorrem? É o seguinte, o direito, né, todos têm direito a recorrer, né? Sejam no INSS ou seja na Justiça, né? O INSS hoje trabalha da seguinte forma. Você deu entrada a um benefício, deu um auxílio-doença, por exemplo. Se aquele benefício seu foi negado, você tem direito a um pedido de reconsideração. O que é o pedido de reconsideração? Você passa com um outro médico, diferente do último que te atendeu, para poder analisar se ele vai concordar com a perícia do colega dele, ou se não, ele fala, não concordo, eu acho que essa pessoa deveria ficar afastada um certo tempo. Se mesmo assim esse pedido de reconsideração for negado, a pessoa existe ainda o recurso administrativo. O que é o recurso administrativo? Nós pegamos toda a documentação, os atestados, os exames, aquilo que o segurado falou, não, eu tenho direito realmente ao afastamento. A gente pega o processo e encaminha para as juntas de recurso, que ficam em Belo Horizonte. E eles vão estar julgando, né, se realmente o INSS tem razão ou se o segurado tem. Se mesmo assim a junta de recurso negar, a pessoa tem direito ainda na Câmara de Recurso, que fica em Brasília. Funcionaria como se fosse uma segunda instância. Então, essas são as vias administrativas. Né? Só que, né, não sei se existe um consenso, né, da pessoa já está entrando direto, não deu certo, vai na Justiça. Mas é um direito da pessoa também. Claro. Não deu certo, ela pode requerer, né, judicialmente, né, que os atos, né, do INSS sejam revistos. É um direito. Então as pessoas acham que, não sei se acham mais cômodo, ou se já existe essa coisa, não deu certo, já vão requerer direto na Justiça. Né? Mas é uma coisa assim que acontece. Leonardo, como que o INSS lida com o critério de atendimento, tanto para as perícias quanto para atendimento nas filas? Porque por se tratarem de aposentados, são pessoas mais idosas, tem inclusive o Estatuto do Idoso com relação a filas. Como que vocês lidam com isso? Então, o INSS hoje, ele trabalha com diversos tipos de serviços. Né? Existem desde os serviços espontâneos até os serviços que são agendados. Né? Os serviços agendados, eles têm uma hora marcada.
né? Então a pessoa ela tem um comprovante de agendamento, apresenta esse comprovante e, em tese, ela deveria ser atendida naquele horário. É claro que atrasos acontecem, né? Às vezes a demanda está muito alta, né? Às vezes o que acontece, os sistemas nossos não respondem. Então acontece sim, esses serviços agendados terem seu atraso, certo? Sim. Quanto aos demais serviços espontâneos, as pessoas, né? Às vezes a pessoa que está doente, né? Muito doente que não pode ficar, pessoas grávidas, o Estatuto a gente obedece também à questão do Estatuto do Idoso, elas têm essa prioridade no atendimento, né? O INSS, principalmente no início do mês, a demanda dele é muito alta, mas muito alta, porque vem a questão do pagamento, né? Os recebimentos, então, né, tipo assim, a gente sempre tenta trabalhar de forma, a gente tem um painel, né? O sistema todo nosso é informatizado, então a gente consegue ver aquelas pessoas que estão ficando muito tempo ali no INSS. Às vezes a pessoa fala, não, então tem 2 horas. Você vai olhar, a pessoa tem 15 minutos. Então tudo é informatizado. E se a senha passa de 2 horas, o pessoal em Brasília já liga pra gente, fala assim, ó, vocês estão com tantas pessoas aí que já passou de 2 horas. Resolvam, deu o jeito de vocês. Aí a gente vai ver, conversar com a pessoa, ver se consegue resolver. Se não conseguir, o sistema estiver fora do ar, infelizmente o sistema hoje não está respondendo, você vai ter que retornar outro dia. Nesse dia a gente dá uma prioridade no atendimento para que você não fique esperando tanto tempo, já que você já esperou dessa vez. Ou seja, a tecnologia ajuda bastante acabar a gente. Com as filas e com a demora. Mas é claro que o INSS hoje ele sofre também, né, a questão de funcionários também, de servidores, né? Foi feito um estudo, né, da quantidade necessária ideal hoje no INSS. Então, verifica-se que necessita de mais de 10 mil servidores em todo o Brasil. Ou seja, aumentar em 10 mil 10 mil funcionários. Só que foi liberado um concurso para 1.500 vagas apenas. Nossa, nem metade da metade. Só para você ter uma ideia, na agência de passo, eu estou aqui há mais ou menos 6 anos. Né? Do tempo que eu estou aqui, nós perdemos 12 funcionários. Desses 12 funcionários, entraram apenas 3 que realmente ficaram aqui no INSS de passos. Né? E já havia um estudo, né, antes, né, há uns 2 anos atrás, que o INSS de passos precisaria de mais 3, sem considerar as aposentadorias. Só que depois disso já teve várias pessoas que se aposentaram. Então, ou seja, a necessidade de servidores é grande. É grande. Então, ajuda também na questão do atraso no atendimento. Mas não é culpa nossa. A gente quer atender o mais rápido possível, né? A gente não quer criar tumulto. Claro, mas, infelizmente, ninguém quer. Mas, infelizmente, tem hora que não está nas nossas mãos. Tá certo. Vamos falar agora, Leonardo, sobre aquelas pessoas que tentam driblar o INSS. Pessoas que tentam enganar. Que existem aquelas pessoas que não têm nada, que querem a aposentadoria por invalidez e não tem nada, tentam driblar mesmo. Ou até mesmo aquelas que conseguem uma licença médica do INSS para ficar afastado, né, do trabalho e estão trabalhando em outro lugar. Como que o INSS tenta coibir isso daí, acabar com isso? Existem 2 formas, né, para estar lidando com essa situação. A primeira forma seria a questão da revisão a cada 2 anos. Né? A pessoa está afastada, a cada 2 anos a pessoa seria obrigada a passar novamente pelo INSS, para verificar se a capacidade ainda continua ou se a pessoa já voltou a ter condições da vida laboral normal. A outra situação seria através de uma denúncia. Né? O INSS trabalha com 135, né? 135 direto. A pessoa está ali ligando, a pessoa fulano de tal, eu sei que a pessoa é aposentada e a pessoa está trabalhando. O INSS vai verificar as informações, né? E se realmente corresponder isso, o benefício da pessoa é cortado. Inclusive, o que ela recebeu indevidamente, né, a pessoa é obrigada a ressarcir, e se não ressarcir, é escrito em dívida ativa. Leonardo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Precisando, estamos aí. Com certeza nós vamos precisar. O VESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069, enviando sua sugestão de pauta para fazermos aí na sua cidade, no seu bairro. E até o nosso próximo encontro.